panorama geral das igrejas cristãs, você tem, por exemplo, a igreja católica e a igreja protestante, você tem um papado aqui, e aqui você tem os credos que nós tivemos ao longo da história, que eu acho que é bem interessante. Então, os credos nada mais do que foi o que acontecia que antigamente tinham reuniões da igreja como um todo, e nessas reuniões eles combatiam algumas heresias, discutiam algumas heresias e escreviam o que é chamado credo, que seria um texto com as principais crenças da igreja daquela época, dos cristãos de todo o mundo. Credo de Niceno, credo de Atanásio, credo de Niceno Constantinopolitano, da Calcedônia, e assim vai. Então, cada credo desse, alguns cristãos consideram que descreve os principais princípios da fé cristã. Então, se uma pessoa vai contra um desses, pode estar cometendo heresia. O gnosticismo tem a ideia de que tudo que é natural é ruim. Se Cristo entrou no corpo natural, logo ele era ruim também. Você teve o creio da Trindade, que defendeu o Cristo e o Espírito Santo, no credo de Niceno. Teve o credo de Atanásio, que foi contra o arianismo. O credo da Trindade, que foi contra o arianismo também, que era uma doutrina que acreditava que Cristo não era Deus e não cria na Trindade. E depois tivemos o credo da Calcedônia, que defendeu Jesus Cristo e a encarnação deste e as características de Cristo. Quando pensamos nos núcleos duros da igreja cristã protestante, a gente fosse fazer um panorama geral, são 3 tópicos principais. Existem igrejas que acreditam no dispensacionalismo e outras acreditam que é chamado de teologia do pacto ou aliancismo, que aqui é a crença sobre a volta de Jesus, e também não só sobre a volta de Jesus, mas também como o Novo Testamento se relaciona com o Velho. Então, cada igreja vai seguir uma dessas. Eu também, por exemplo, tenho a discussão entre calvinismo e arminianismo. O calvinismo acredita na predestinação dos salvos, e o arminianismo acredita no livre-arbítrio, embora também acredite na predestinação, mas acredita na predestinação pela presciência, ou seja, acredita no livre-arbítrio. Deus ele só sabe quem é que vai ser salvo, mas ele pagou o preço por todo mundo igual, e aí cabe à pessoa responder ou não ao chamado de Cristo. E o terceiro é a discussão entre continuismo e cessacionismo, sobre os dons do Espírito Santo, e sobre os dons do Espírito Santo continuam e as coisas do livro de Atos continuam nos dias de hoje. Então cada igreja vai ter uma dessas coisas, na relação dos testamentos, na relação da salvação e na relação dos dons espirituais. Então, por exemplo, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, arminiana e dispensacionalista. A igreja adventista ela é continuista, arminianista e aliancista. Aqui acredita nos dons do Espírito Santo, no livre-arbítrio. E o Novo Testamento, ele tem muitos acréscimos do Antigo Testamento, repete algumas coisas e tira outras. Aqui é adventista, é continuista, ela acredita nos dons espirituais, como no pentecostalismo, mas também acredita nos dons espirituais. Ainda hoje, ela é arminianista, acredita no livre-arbítrio e acredita no aliancismo, você vê que já difere do outro também. Acredita que o Novo Testamento é uma continuação do Velho e que não tem muitos acréscimos no Novo a partir do Velho, ou depois do Velho. Jesus, ele teoricamente só tinha vindo repetir as coisas do Antigo. Mas tem, por exemplo, a igreja presbiteriana, que é cessacionista, calvinista e aliancista. Você tem, por exemplo, a Convenção Batista Brasileira, que pode ser cessacionista ou continuista, arminianista ou calvinista e dispensacionalista. A Igreja Universal é neopentecostal, arminianista e dispensacionalista. E a Igreja Metodista é continuista, arminianista e aliancista. Então você vai ver que, se você estudar cada uma dessas coisas, você vai compreender muito melhor como as igrejas elas se formaram e a diferença doutrinária entre as igrejas, porque cada uma dessas são combinações daquelas 3 coisas que eu citei anteriormente.